Como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, tratando de algum assunto relacionado à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando como uma filósofa norte-americana chamada Marilyn McCord Adams lida com o chamado problema do mal. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Em seu livro Horrendous Evils and the Goodness of God, Marilyn McCord Adams ela vai tratar sobre a questão do problema do mal, se concentrando principalmente no que a gente denomina de males horrendos. Se a gente for parar para pensar, quando a gente está lidando com o problema do mal, a gente pode estar tanto lidando com uma questão de incompatibilidade lógica, então a gente pode estar falando assim que Deus é logicamente incompatível com o mal, ou a gente pode também estar lidando com uma impossibilidade que a gente chama de, ou com uma incompatibilidade evidencial, né? Dada a quantidade de mal que existe nesse mundo, parece improvável que Deus existe. A forma mais forte de problema do mal é aquela que se concentra no que a gente chama de males horrendos, né? Não são só qualquer mal que parece ser difícil de ser explicado caso Deus exista. É certos tipos de males que parecem ser difíceis de explicar caso Deus exista. Então, assim, parece razoável supor que se há um Deus que é bom, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que conhece todas as coisas, que certos males vão existir, né? Por exemplo, uma pessoa como um pai, ele vai colocar o filho de castigo para que esse filho aprenda a lição de não fazer alguma coisa que seja errada. Nós entendemos que por mais que esse castigo vai causar algum sofrimento nesse filho, isso não significa que esse pai deixou de ser amoroso, né? Para que alguém aprenda a andar de bicicleta, por vezes essa pessoa vai ter que cair, ralar o joelho. Nós entendemos que esse sofrimento é parte desse processo. O que é difícil, então, da gente explicar não é a existência do mal em si, porque assim como um pai pode permitir com que o filho passe por certas situações de sofrimentos como um castigo para que ele fortaleça o seu caráter, ou que certos sofrimentos sejam necessários para que a gente aprenda certas coisas, né? Tem esse caráter pedagógico, como no caso de alguém aprendendo a andar de bicicleta. Então, assim, é esperado que Deus, como um pai amoroso, também vai permitir certos males, certos sofrimentos. O que é difícil no problema do mal não é só esses males. O que é difícil no problema do mal é que há males que são horrendos. Males que, digamos assim, está muito acima daquilo que a gente consegue encontrar uma explicação razoável. Então, a Marilyn McCord Adams, ela vai dizer assim, né, que males horrendos é um tipo especial de sofrimento que ultrapassa as explicações tradicionais de que Deus permite o mal para um bem maior ou para o livre-arbítrio. Então, assim, duas explicações tradicionais para a questão do problema do mal é dizer assim, olha, o mal existe porque ele é importante para que Deus tire desse mal um bem maior. Então aqui a gente tem uma explicação de mal como algo instrumental. O mal é um meio para que Deus tire disso um bem maior. Só que essa explicação de um mal instrumental ela faz sentido até certo ponto. Quando a gente está lidando com males horrendos, aí fica mais difícil. Não sei se vocês já ouviram, né? Aquela expressão assim, olha, seja grato por tudo aquilo que você viveu, porque se não fosse esse sofrimento, você não teria conseguido chegar a esse ponto. Então, né, vamos de novo dar o exemplo agora da pessoa andando de bicicleta. Às vezes ela vai cair, vai ralar o joelho, vai ficar triste por aquilo, mas aí você diz para ela, saiba que esse sofrimento de ralar o joelho vai ser compensado pelo fato de que você vai aprender a andar de bicicleta. E isso vai ser uma coisa boa para você, né? Andar de bicicleta tem várias utilidades. Mas às vezes você também passou por um momento de sofrimento na vida, né? Sei lá, talvez você tenha prestado um vestibular numa universidade, num curso que você gostaria muito de fazer e não tenha passado. Isso, naquele momento, te causou muito sofrimento. Mas aquela frustração foi muito importante para o seu crescimento pessoal, para você conseguir aprender a lidar com frustrações, para conseguir entender que não necessariamente você vai passar de primeira, para exercitar em você a perseverança, a paciência. Então, assim, é razoável entender que muitos dos males que Deus permite são para que se tire desses males bem maiores. No entanto, se você passou por um sofrimento tão terrível, tão grande, às vezes você vai dizer assim, mesmo que isso tenha me trago algo bom, não precisava ter passado por isso. E aqui nós estamos pensando em males horrendos, males gigantescos, né? Eu vou dar exemplos aqui, né? Exemplos pesados, então assim, por exemplo, abuso sexual, né?
Quem quer passar por uma situação dessa? E por mais que se diga, olha, eu passei por essa situação e essa situação me trouxe lições, trouxe aprendizados, causa até um mal-estar pensar na situação assim, porque, nossa, mesmo que isso tenha trago algo bom, eu preferia não ter passado por isso. Né? O sofrimento, por exemplo, de uma criança perder os pais bem cedo, em uma situação muito trágica. Esses males, né, ou se a gente pensar em males em termos maiores, né, pensa na guerra que está acontecendo agora ali na Palestina, quantas pessoas inocentes estão morrendo, pensa no regime nacional socialista, né, o genocídio que aquilo perpetrou, e a gente pensa, não, tudo bem, talvez alguns bens vieram disso, mas é uma explicação que quando a gente está considerando males horrendos, né, não parece muito palatável, né? Digamos assim, né? A gente não seria estranho um Deus que os fins justificam os meios, né? Seria mais ou menos isso. Ah, se vai produzir um bem maior, então está justificado. Ora, quais meios, né? Por vezes os fins justificam os meios, né? Então, por exemplo, o fim de aprender a andar de bicicleta justifica o cair de bicicleta às vezes. Formar, moldar o caráter de uma criança justifica ela ficar de castigo. Outro fim, por exemplo, moldar o seu caráter de perseverança, persistência. Então justifica você não passar numa prova, num vestibular. Mas agora, abuso sexual, nazismo, guerra na Palestina com genocídio. Eu não sei se o genocídio é o melhor termo, mas pelo menos a guerra na Palestina com vidas inocentes, né, aos milhares morrendo. A gente questiona, nossa, mas será que a explicação do bem maior cabe nesse caso? Explica mesmo. Da mesma maneira a questão do livre-arbítrio. Né? Muitas teodiceias, na verdade muitas defesas contra o problema do mal se concentram na tentativa de mostrar que o mal é importante para que haja livre-arbítrio. Então existe o mal porque Deus deu liberdade para o ser humano, para que ele possa escolher entre o bem e o mal. E não poderia haver liberdade genuína sem haver essa liberdade de escolha. Mas agora pense no livre-arbítrio, é natural mesmo que Deus conceda a liberdade para o ser humano e permita que ele pratique certos males, mas qualquer um. De novo, o exemplo do abuso sexual. Ora, se eu, Sankey, pudesse impedir alguém de praticar um abuso sexual, eu faria isso, né? Então, assim, por que Deus não faz? E por causa do livre-arbítrio? Porque ele quer dar liberdade para o abusador? E a liberdade da vítima, onde que ela fica? Então, esses males horrendos, né, é difícil da gente conseguir explicar por meio de respostas tradicionais. Tanto a resposta do bem maior quanto a resposta do livre-arbítrio parecem insuficientes para que a gente consiga explicar por que é razoável que Deus permita esses males horrendos. Pode ser razoável que Deus permita certos males, certos sofrimentos, mas os sofrimentos horrendos, eles ultrapassam, né, essas explicações. Por isso, né, Marilyn McCord Adams vai fazer uma crítica a abordagens filosóficas que buscam justificar o mal através de razões moralmente suficientes. Aqui vai ser importante, né? Adams vai fazer um esclarecimento. Ela não está dizendo que tentar buscar explicações do porquê Deus permite males horrendos seja equivocado. De fato, quando a gente está lidando com males horrendos, a gente pode citar, por exemplo, a importância de pensar como Deus tira um bem maior desses males. Quando a gente está explicando os males horrendos, faz sentido a gente apontar o papel do livre-arbítrio, né? Nesses males, na explicação desses males. Faz sentido a gente mostrar por que esses males são importantes para moldar os nossos caráteres. O que acontece é que essas explicações por si só elas não são suficientes. Então, o que Adams está criticando não é você tentar entender, pelo menos em parte, por que Deus permite o sofrimento no caso de males horrendos. Mas é mostrar que no caso de males horrendos, essas justificativas não são suficientes. Então, ao invés da gente tentar buscar razões moralmente suficientes pelas quais Deus permite o mal, uma verdadeira resposta ao problema dos males horrendos, porque aqui agora a gente consegue entender isso. O que Adams está querendo fornecer não é uma resposta simplesmente ao problema do mal em geral, mas sim uma resposta ao problema dos males horrendos, porque esses males horrendos, mesmo depois que você dá as respostas tradicionais ao problema do mal, como a resposta do livre-arbítrio, como a resposta do bem maior, como a resposta do moldar do caráter, mesmo que depois de você dar essas respostas tradicionais, a explicação não é satisfatória. Então a gente precisa pensar, será que
o foco de uma resposta ao problema dos males horrendos deve ser tentar apresentar razões moralmente suficientes pelas quais Deus permite o mal? Ao invés de apresentar essas razões, né, Adams vai propor então defeaters, né, a ideia de apresentar derrotadores. To defeat o problema, né? Que é derrotar o problema. Como derrotar o problema? Os males, eles só podem ser derrotados pela bondade de Deus. Então, qual que vai ser o propósito de Adams quando ela vai tentar entender a questão do problema do mal? Não vai ser apresentar razões pelas quais Deus permite o mal, mas é mostrar que Deus pode continuar bom, mesmo permitindo o mal para aquele que sofre. O que isso quer dizer? Você, ou eu, ou qualquer pessoa, se você já passou por um mal horrendo, por uma experiência de sofrimento muito intensa, muito grande, pense o seguinte: será que você consegue pensar que Deus ainda continua sendo bom para você? É isso que a gente tem que pensar. Então, uma resposta para o problema do males horrendos vai ser a gente poder pensar nas pessoas que experimentaram esses males e questionar. Mesmo que não se forneça uma explicação completa para isso, porque há vários motivos para a gente não ter uma explicação completa. Uma delas, né, que há uma distância epistêmica enorme entre nós e Deus, né? Deus tem um conhecimento muito superior ao nosso, nós somos criaturas finitas. Então, de fato, né, Adams está dizendo aqui não só que as explicações são insuficientes, mas que faz sentido a gente esperar que a gente não vai ter como conseguir encontrar todas as razões pelas quais Deus permitiu aquele sofrimento. Se está diante de mim, por exemplo, uma pessoa que passou por um abuso sexual, não faz o menor sentido eu dizer para ela: olha, Deus permitiu isso acontecer para preservar o livre-arbítrio do abusador. Seria horrível falar isso para a pessoa. Da mesma maneira, não faz o menor sentido eu virar para a pessoa e falar assim: Deus permitiu esse ato horrendo na sua vida para tirar disso um bem maior, para moldar o seu caráter. Para uma pessoa que sofreu um mal muito profundo, um sofrimento muito profundo, essas respostas são até ruins de se dar. Não consola a pessoa. Mas uma pergunta que a gente pode fazer é: Deus pode continuar sendo bom para essa pessoa? Essa pessoa pode continuar percebendo Deus como um ser bom, tendo uma experiência da bondade divina? E é isso que é uma resposta ao problema do mal, é mostrar que Deus pode continuar sendo bom para aquele que sofre de males horrendos. Você não vai conseguir ter uma explicação, mas você vai conseguir ter um Deus bondoso diante de você. Você vai continuar podendo experimentar a bondade de Deus. Então a resposta ao problema dos males horrendos não é uma explicação racional do porquê Deus permite esse mal, mas sim uma explicação que mostra como Deus continua bom, mesmo para aquele que sofre. E é por isso que, na sua resposta, Marilyn McCord Adams vai destacar a questão da participação em Deus. Ela vai propor uma visão profunda e transformadora. Né? O que vem a ser essa participação em Deus? A participação em Deus é estar unido ao ser de Deus, né? De modo tal que as experiências humanas, especialmente os males horrendos, são integrados em uma realidade divina que as redime e ressignifica. Claro, você não vai conseguir ter uma resposta do porquê Deus talvez permitiu que você passasse por uma experiência de profundo sofrimento. Mas Deus vai continuar manifestando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão a você. De modo que você tenha uma experiência de que esse sofrimento é integrado e ressignificado numa experiência de participação em Deus. Claro, Adams vai falar assim que essa participação em Deus, essa experiência transformadora, é capaz de compensar todo esse mal horrendo que a pessoa vive. Ela vai ter uma vivência de Deus como um Deus bom, por mais que haja sofrimento, porque as bondades e graças divinas vão superar qualquer sofrimento e qualquer mal. Mas como que isso é possível, né? Vamos detalhar um pouco mais dessa resposta. Adams vai dizer assim que as experiências de males horrendos não são apenas compensadas, mas incorporadas em um relacionamento redentor com Deus, dotando os males de um significado positivo. Então pense aqui que não está em jogo apenas que a graça de Deus compense, ou a bondade de Deus compense o sofrimento, mas sim que esse sofrimento seja incorporado num relacionamento redentor com Deus. É como a gente pensar que esse sofrimento não é que ele vai ser só compensado, meramente compensado. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que uma pessoa passe 2 meses sendo torturada. Essa pessoa passou 2 meses sendo profundamente torturada.
Será que faz sentido eu dizer pra ela assim, você vai passar 2 meses sendo torturada, mas depois você vai passar um ano inteiro tendo a vida mais feliz que você pode ter? Então, pra você ter um ano de vida muito feliz, você vai passar 2 meses de tortura horrenda, e esse um ano de vida muito feliz vai compensar esses 2 meses de tortura horrenda. Às vezes, as pessoas prometem o céu como se fosse isso. Ah, você vai passar uma vida aqui na terra de sofrimento, mas depois você vai ter vida eterna no céu, então você pode sofrer à vontade, porque depois vai ser muito maior a alegria que você vai ter. Esse é um tipo de resposta que é incompleta. Porque não é tão simples assim. Né? Então, as experiências de males horrendos não é só que elas são compensadas, mas é que elas são incorporadas. Pense num tapete. Se eu estiver fazendo um tapete, vai ter partes do tapete que são horríveis de olhar. Se você concentrar só numa parte específica do tapete, é horrível. Mas depois que você olha aquela parte no tapete como um todo, você percebe que aquela parte que parecia feia, ela dentro do tapete inteiro é linda. Ela contribui para a beleza do tapete completo. Então, da mesma maneira, não é só como se vai ter 2 meses de tortura, um ano de alegria. Não. É que o tempo de sofrimento, o tempo de experiência horrenda, ele tem que fazer parte de uma história de vida completa, onde aquele sofrimento é integrado, é ressignificado, faz parte da moldura, dá mais brilho à moldura. À pintura, por exemplo, ao tapete, por exemplo. Então, a experiência de males horrendos não basta que elas sejam compensadas, é preciso que elas sejam incorporadas em uma história de redenção, em um relacionamento redentor com Deus, que elas façam parte, por mais sofridas que sejam, daquilo que vai dar brilho ao tapete final, daquilo que vai dar brilho à pintura final. E também é importante a gente lembrar que não só a gente é chamado a participar em Deus quando a gente está sofrendo, mas também que o próprio Deus participa no nosso sofrimento. Então não se pode fugir, quando se dá uma resposta ao problema dos males horrendos, da doutrina cristã da encarnação. Muitos filósofos, quando vão responder ao problema do mal, tentam se concentrar numa resposta filosófica, puramente racional, que não dependa de verdades reveladas. Adams diz assim que não vai ser suficiente, né? Porque o problema do mal ele é levantado contra uma certa visão de Deus. Então, se a gente quer dar uma resposta ao problema do mal, não tem como a gente prescindir de dar essa resposta dentro do quadro, dentro do framework de uma certa visão de Deus. E a visão de Deus que o cristianismo tem é a visão de um Deus que se encarnou, um verbo que se fez carne. Deus se encarnou, ele andou aqui nesse mundo, ele sofreu, ele passou fome, ele sofreu a dor do abandono, ele foi traído, ele foi morto na cruz, ele foi torturado. Então, Deus sofreu o sofrimento humano. Aqui, né, Adams vai dizer assim que não importa tanto se a gente vai discutir se Deus é impassível ou passível, né? Porque há uma discussão da filosofia se Deus sente emoções, se Deus sofre. A questão é que, independente se Deus sente emoções ou não sente, se você é um teísta clássico que defende que Deus é impassível, ou seja, que Deus não sofre emoções, ou se você é um teísta neoclássico, ou seja, um teísta que acredita que Deus sofre emoções, tanto você quanto o seu adversário pode concordar com a tese de que Deus participa nos nossos sofrimentos a partir da doutrina da encarnação. Porque, querendo ou não, esse Deus, quer ele sofra, quer não sofra, ele se encarnou. Ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana. E como homem, vivendo como homem aqui na Terra, ele sofreu. Então Deus participa do nosso sofrimento, Deus participa dos males horrendos. Cristo sofreu males horrendos. Então saber que existe um Deus que sofreu males horrendos faz a gente pensar que esse Deus é bom pra gente também. Posso não conseguir explicar por que ele permite males horrendos, mas um Deus que se entregou ao sofrimento horrendo é um Deus muito mais redentor, é um Deus que eu consigo compreender muito mais, que eu posso partilhar, participar, mesmo em meio ao sofrimento horrendo, de sua bondade, de sua graça, de seu amor. Porque ele sofreu como nós, porque ele também padeceu desses sofrimentos e males horrendos. Adas também vai destacar o sofrimento como uma visão de Deus. Ora, talvez a gente não consiga uma explicação racional do porquê eu tenho que sofrer assim. Talvez você não consiga uma explicação racional do porquê você teve ou tem que estar passando por um grande sofrimento. Não sei, né? Quem está assistindo o vídeo, se já passou, se está passando, ou se vai passar por um mal horrendo. Mas às vezes a gente não entende quando a gente está passando por um mal ou um sofrimento horrendo, por que a gente tem que padecer. Mas pense que em meio a sofrimento você pode experimentar a bondade de Deus, você pode experimentar o consolo de Deus, você pode experimentar mais profundamente a fé em Deus, a esperança em Deus, a entrega a Deus. Então há algo de positivo no sofrimento, mesmo que seja na incompreensão do sofrimento.
Experimentar Deus em meio ao sofrimento é uma das mais belas experiências humanas. Isso não tira a dor, isso não tira o sofrimento. O sofrimento continua horrível, o sofrimento continua extremamente doloroso. Mas na dor você encontra mais profundamente o divino. Além disso, né, Adams, ela é uma sacerdote episcopal e ela defende uma visão que a gente chama de universalismo. Ela acredita, né, que todo mal, né, um dia será redimido e que todas as pessoas um dia encontrarão uma intimidade profunda e eterna com Deus. O universalismo é a doutrina segundo a qual, no final de tudo, todos serão salvos. É importante dizer que a visão universalista não é a visão de que não importa o que você faça, você vai ser salvo de todo jeito. Não é isso. A visão universalista é a visão de que em algum momento todas as pessoas um dia vão se voltar para o bem. Então, mesmo as pessoas mais más, mais ruins, que praticam os atos mais horrendos, essas pessoas em algum momento no futuro, talvez depois da morte, em algum momento elas vão mudar. Em algum momento elas vão reconhecer o mal que elas têm feito e vão voluntariamente se voltar para Deus. Então, o universalismo é a posição de que, dado tempo e oportunidade, qualquer ser humano um dia se converterá. E, portanto, no final de tudo, todas as pessoas serão salvas. Isso significa que nenhuma pessoa vai sofrer eternamente no inferno por tempo sem fim. Ou seja, um dia nós seremos integrados numa intimidade profunda com Deus. Eu, você e qualquer outra pessoa. Então, a ideia de que no final todas as pessoas serão salvas é simplesmente uma ideia que se segue naturalmente do fato de que todo mundo é, em alguma medida, bom. Porque todos nós somos criados por Deus. Então, mesmo a pessoa mais ruim, ela foi criada por Deus. E, portanto, ela tem alguma fagulha de bem no seu coração. Pode ser que ela tenha se desviado do caminho da bondade demais, se afastado muito desse caminho, mas mesmo a pior pessoa tem pelo menos uma fagulha de bem. E dado tempo e oportunidade, essa fagulha de bem pode reacender. Então, o universalismo não é a posição de que faz o que você quiser que no final você vai ser salvo. Não é isso. O universalismo é a posição de que, dado tempo e oportunidades, todas as pessoas um dia podem ter a fagulha do bem em seus corações reacesa. E quando essa fagulha do bem reacender, essa pessoa poderá então ir para o céu, viver na comunhão com Deus. Então o universalismo não é a posição, o Stalin, o Hitler, essas pessoas horríveis vão para o céu. Não, elas só vão para o céu depois que elas se converterem. Elas só vão para o céu depois que elas encontrarem com o caminho do bem, se arrependerem dos seus males. Mas isso vai acontecer um dia. Isso tende a acontecer um dia. Porque mesmo a pior pessoa tem pelo menos um traço de bem no seu coração. E se a gente entende isso, a gente consegue entender que um dia todos nós vamos viver eternamente contemplando a própria bondade que é Deus. Então não importa quanto sofrimento esse mundo faz a gente padecer. Todo esse sofrimento vai acabar um dia para todas as pessoas. Não há exceção. Nenhuma alma sofrerá eternamente no inferno. E quando a gente encontrar Deus, a gente vai ter aquilo que os teólogos chamam de visão beatífica. E aí sim, na visão beatífica, nós vamos entender a razão de cada sofrimento que a gente passou. No céu, aí sim, nós vamos saber a razão do porquê a gente teve que sofrer. E a gente vai entender por que esse sofrimento foi bom. Mesmo que quando a gente passou por ele, a gente não tinha como entender. Nós vamos ter uma intimidade profunda com Deus, no qual todo mal vai ser integrado. E não vai ser que vai ser compensado naquele sentido bobo de então tá tudo bem, porque se a gente viver sofrendo nessa vida, nós vamos ver uma vida eterna de felicidade depois, então a gente pode sofrer à vontade. Não é isso. A ideia da gente lembrar que a gente vai pro céu e que vai ter a visão beatífica, ou seja, que a gente vai ter uma intimidade profunda com Deus, é que quando isso acontecer, a gente vai entender a razão de cada sofrimento. É que quando isso acontecer, o tapete inteiro vai estar diante de nós e a gente vai entender que aquela parte feia do tapete contribui para fazer todo o tapete bonito. A gente vai entender que aquela parte feia da pintura contribui para fazer toda a pintura bonita. A gente vai entender em Deus a razão do nosso sofrimento. E a gente vai entender que o sofrimento era a parte constitutiva de uma história de redenção. Isso talvez seja o mais importante aqui na resposta de Adams, porque ela quer dizer que o sofrimento é constitutivo, não é um meio.
Perceba a diferença, por exemplo, com a resposta do bem maior? Eu dizer assim, o mal é necessário para um bem maior, é dizer que o mal é um instrumento para que dele se produza um bem maior. Ele é um meio. Aqui não é um meio, aqui é parte constitutiva do bem. O sofrimento é parte constitutiva do bem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu fazer uma prova pode ser um meio para eu conseguir entrar na universidade. Tá tendo o Enem, né? Então, por exemplo, eu fazer a prova do Enem é um meio para eu conseguir entrar na universidade. Agora vamos pensar outro exemplo. Eu tô aqui num sábado, vamos supor. Tô aqui num sábado e eu quero ter um fim de semana legal. O que eu vou fazer? Eu vou jogar videogame. Jogar videogame, vou lá jogar LOL, por exemplo. Eu sou lolezeiro, sei lá. Vou lá jogar LOL. E jogar LOL pra quê? Pra que eu vou jogar LOL? Pra ter um sábado legal. Percebe que jogar LOL não é um meio para eu ter um sábado legal. Jogar LOL é parte do que significa ter um sábado legal. Então jogar LOL vai ser parte constitutiva do meu sábado. Quando nós formos integrados a uma visão de Deus na eternidade, a gente vai entender que o sofrimento é parte constitutiva de uma vida redimida, de uma vida boa. O mal é parte constitutiva do bem nesse sentido. O sofrimento é parte constitutiva de uma história redentora. É parte da história. Não é o meio, é a parte constitutiva da história de vida. Faz parte do tapete, faz parte da obra de arte. O pincel é instrumento para produzir a obra de arte. O sofrimento não é o pincel. O sofrimento faz parte da obra de arte. O sofrimento é o traço, que se você olhar só para o traço é feio, mas se você olha o quadro como um todo é lindo, porque aquele traço faz parte do quadro. E é isso que é o sofrimento. O sofrimento ele é parte do quadro. Por isso ele é constitutivo. Então essa é a resposta, né, que a filósofa e teóloga Marilyn McCord Adams dá ao problema do mal. Ela diferencia isso, por exemplo, de outras respostas, né? Como a resposta do John Hick, de que o mal é para moldar o nosso caráter, é soul-making. Ela concorda que é também, mas não como meio, mas como parte constitutiva. E claro, com isso ela não quer dizer que nós temos uma explicação para todo mal. Ela quer dizer com isso que mesmo a pessoa que está passando por um sofrimento horrendo, mesmo não tendo uma explicação completa para esse sofrimento horrendo, essa pessoa pode compreender e perceber Deus como bom para ela. E é isso que importa. A resposta ao problema do mal é a bondade de Deus. Deus pode continuar sendo experimentado como bom, mesmo para aquele que sofre por males horrendos e mesmo que a gente não consiga dar uma explicação completa do porquê essa pessoa tem que sofrer. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe seu like no vídeo, né? Minha função aqui é apresentar o argumento, não dizer se eu concordo ou discordo. Vou deixar a parte de concordar ou discordar para você aí no comentário. O que você acha dessa resposta? Você gostou dela? Discorda? Concorda? Compartilhe com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor em agradecimento pelo vídeo. Até mais!